Disney, o Pacto de Suicídio. Estou escrevendo isso para me ajudar a processar o que aconteceu e criar algum tipo de registro escrito. Eu sou um funcionário da Disneylândia, há 5 anos. Comecei a administrar um estande de concessão, mudei para operador de passeio e depois para operações de resort. Durante todo o tempo, eu estava me formando em psicologia com a intenção de me tornar um psiquiatra algum dia. Depois que me formei, continuei trabalhando na Disneylândia enquanto me inscrevia na pós-graduação. Para minha surpresa, a Disney me ofereceu um emprego, algo que me permitiria trabalhar na minha área, mais ou menos, e ficar no parque. Cargo: auxiliar de saúde mental. Estou nesta função há exatamente uma semana. Primeira semana, pior semana, última semana. Ainda não fui demitido, mas digamos que estou esperando uma ligação. Deixe-me voltar um pouco. As mortes na Disneylândia raramente são relatadas, cortesia da sofisticada equipe de relações públicas de uma empresa de 168 bilhões de dólares. Suicídios, em qualquer lugar, também raramente são relatados. Isso não deveria surpreender ninguém. Então, o que você acha que acontece quando há um suicídio dentro de um parque da Disney? Isso não acontece. Não para o mundo exterior de qualquer maneira. Famílias de vítimas, espectadores inocentes ou qualquer outra pessoa afetada por suicídios dentro do parque geralmente saem com ofertas generosas em dinheiro e acordos de confidencialidade. Uma comunidade online perturbadora se desenvolveu no ano passado, um grupo que incentiva seus membros a se matarem na Disneylândia. É chamado de Pacto de Suicídio da Disneylândia, ou DSP, para abreviar. Seu propósito declarado é servir como uma metáfora para iluminar o contraste gritante entre o lugar mais feliz da Terra e o horror absoluto e a escuridão do suicídio. Uma metáfora de que as pessoas que são felizes por fora podem estar mortas por dentro. Para alguns, uma chamada de volta para quando eles foram felizes pela última vez. Acho que o propósito real deles é aterrorizar pessoas inocentes, perverter para sempre memórias felizes de infância para o punhado de pessoas que por acaso veem as consequências do suicídio antes que a equipe faça a limpeza. Os suicídios se tornaram mais frequentes nos últimos meses, levando a Disney a criar o papel de assistente de saúde mental. Eles me disseram que eu era o candidato ideal, alguém jovem e moderno o suficiente para falar a linguagem da internet da comunidade DSP, alguém bem versado no próprio parque e alguém com formação em psicologia, por mais escasso que seja. Nas 2 semanas anteriores à minha oferta de emprego, 4 suicídios aconteceram no parque. Kelvin Goldwyn tomou um punhado de pílulas e então entrou no passeio da Star Tours. Morreu no meio disso. Clifton Edges fingiu apertar o cinto de segurança no passeio da Torre dos Guardiões da Galáxia, conseguiu sair do elevador perto do topo e pulou 60 metros no poço do elevador, morrendo instantaneamente ao atingir o topo da cabine do elevador ascendente. Patrick Braille desceu de um barco dos Piratas do Caribe e se escondeu na cena do Pirates Lair. Ele cortou a garganta e sangrou. Ele não foi encontrado até a manhã seguinte. Jenny Davis conseguiu um pernoite no altamente cobiçado Castelo da Princesa, apenas para pular para a morte no meio da noite. E aposto que você não ouviu falar de nenhum desses. Eles não estão nas notícias, não estão na página da Wikipédia, lista de incidentes no Disneyland Park, não estão no YouTube. Eles não estão em lugar nenhum. Esse é o poder da Disney PR em ação. Eu gostaria de pensar que a Disney quer que a tendência pare por causa da bondade de seus corações, mas sejamos realistas, é tudo sobre o resultado final. Se os clientes que testemunham ou as famílias das vítimas falam demais, apesar dos acordos de confidencialidade e acordos de pagamento, isso pode ter um efeito duradouro nas visitas ao parque. Uma empresa de 168 bilhões de dólares pode manter muita gente calada, mas quantas? Nos meus primeiros dias de trabalho, gerei uma falsa persona online para Dave Cara, um nome que pensei enquanto passava por uma Wendy's, fundada por Dave Thomas,
e depois olhava para minha xícara de café, tampa impressa com cara, criando contas no Facebook e alguns outros. Uma vez que era crível o suficiente, eu me inscrevi para a comunidade online do Pacto de Suicídio da Disneylândia, apropriadamente chamada de Mouseketeers. Fui aceito um dia depois. Só para deixar claro, você não precisa fazer o Pacto de Suicídio para se juntar às lágrimas de Mouske. Qualquer pessoa pode participar após uma verificação leve. Quando estiver pronto para aderir ao pacto, você passará por uma verificação pesada, algo que Dave Cara provavelmente não passaria, e receberá um distintivo do Mickey Mouse que acompanha seu nome de usuário no site. Depois de ser aceito, comecei a clicar em todos os nomes de usuário com o distintivo do Mickey Mouse, tentando determinar quem seria a próxima vítima. Eu rapidamente sinalizei 4 usuários como riscos de curto prazo, aqueles que falaram seriamente sobre suicídio no parque e parecem estar planejando uma viagem, mas um se destacou acima dos demais. Seu nome de usuário era Beauty_or_Beast. Sua foto de perfil mostrava uma garota gentil com longos cabelos loiros, provavelmente com 16 ou 17 anos. Ela foi muito aberta sobre sua vida, detalhando suas razões para o suicídio e por que a Disneylândia é o local definitivo. Ela mencionou a nostalgia de Haunted Mansion em 3 ocasiões diferentes. Eu a vi outros falando extensivamente sobre Death Day algumas semanas antes. Após um pouco mais de investigação, descobri que o dia da morte se referia a 15 de dezembro, o dia em que o Walt Disney morreu. Faltavam poucos dias para o dia 15 de dezembro. Beauty_or_Beast mencionou que sua família estava planejando uma viagem para a Califórnia durante a semana de 15 de dezembro e que ela pode, de fato, estar no parque no dia da morte. Alguém sugeriu que talvez as estrelas tenham se alinhado para ela. Eu mandei uma mensagem privada para ela perguntando quais eram seus planos, dizendo que eu poderia estar no parque para o dia da morte. Ela respondeu rapidamente e disse que não tinha certeza. Que ela não queria estragar o dia de sua família. Meu coração se partiu. Perguntei se ela faria isso em Haunted Mansion. Ela disse que não sabia. Claro, ela sabia, isso e muito mais. Ela me disse que seu plano era pressionar para que sua família fosse ao parque no dia 14 de dezembro, então ela diria que encontraria um amigo e abandonaria sua família pouco antes do fechamento do parque. Na verdade, ela se escondia no parque durante a noite, algo muito mais fácil do que as pessoas pensam, e se matava logo antes da abertura do parque no dia da morte. Eu sabia que a comunidade online era um lugar tóxico para ela. Que se eu pudesse falar com ela pessoalmente, eu poderia ajudá-la. Eu disse a ela para me enviar uma mensagem quando ela soubesse seus planos porque eu poderia estar lá também. Ela me disse que faria. Ela disse que seu nome era Shaikane. Na manhã de 14 de dezembro, mandei uma mensagem para Shai para saber a que horas ela chegaria ao parque. Ela não respondeu. Ela havia mudado sua foto de perfil para uma foto de Walt Disney com os olhos escurecidos. Passei a maior parte do dia em pé na sala de controle de segurança observando as câmeras da catraca. É comum que crianças em risco mudem de aparência pouco antes de cometer suicídio, especialmente meninas, então ela deve ter passado despercebida porque nunca a vi entrar. Mandei mensagens para ela mais algumas vezes, dizendo a ela que eu estava na cidade e que deveríamos nos encontrar, ou até mesmo nos encontrar em algum lugar do parque. Ela nunca respondeu. Antes de ir para casa naquela noite, mostrei a foto de Shai para a equipe de segurança durante a noite e os avisei para ficarem de olho. Eu mal dormi naquela noite. Na manhã seguinte, fui ao parque às 7 da manhã, 2 horas antes de abrir. Eu dei impressões da foto de Shai para a equipe de segurança da manhã e depois caminhei até a mansão assombrada. A Disney é muito completa em sua cobertura de câmeras de segurança de áreas onde os clientes estão, mas não tanto nos bastidores. Disney Speak para áreas exclusivas para funcionários.
Isso significava que eu tinha que inspecionar fisicamente todos os cômodos da mansão assombrada. Depois de uma hora infrutífera de caminhada pelo passeio assustadoramente vazio, continuei minha busca pelo resto da New Orleans Square e depois pela Frontierland. Nenhuma coisa. Cerca de 20 minutos antes da abertura do parque, recebi uma ligação da equipe de segurança. Eles viram uma mulher parecida com a foto que eu dei a eles andando pela parte de trás da Haunted Mansion. Corri de volta para o passeio. Eu invadi a entrada lateral de funcionários e imediatamente comecei a chamar o nome de Shai. Isso foi apenas alguns minutos antes da abertura do parque, então o passeio estava funcionando agora, música e efeitos sonoros e tudo mais. Atravessei o cemitério assombrado, a cena da sessão espírita, a cena do noivo decapitado, tudo isso enquanto gritava Shai no topo dos meus pulmões. Eu me senti derrotado. Havia 1 milhão de lugares onde ela poderia estar se escondendo. Finalmente, cheguei à cena da sala de jantar. O passeio se move ao longo do mezanino de uma sala de jantar de 2 andares. A cena apresenta uma grande e elegante mesa de jantar com talheres dourados, todos cobertos de teias de aranha e poeira. Há uma lareira alta, molduras de parede florais, cadeiras de encosto alto e janelas ornamentais. Hologramas de fantasmas dançam pela sala. Finalmente, eu a encontrei. Ela estava de pé no mezanino, mas sobre o parapeito a cerca de 5 metros dos trilhos. Ela estava segurando uma corda nas mãos. Seu cabelo foi cortado curto. Shai. Subi a ferrovia e deslizei pelo mezanino decorativo. Eu estava preocupado que a coisa toda desmoronasse, já que foi construída para mostrar, não para apoiar pessoas reais. Ela olhou para mim. Ela estava chorando. Quem é você? Eu sou rico, eu disse. O que você está fazendo aqui? Podemos falar. Ela segurou a corda para eu ver. Seus olhos o seguiram até onde ele estava amarrado ao redor de uma escada de incêndio atrás de nós. Sentei-me ao lado dela. Diga-me o que está acontecendo, eu disse. Ficamos em silêncio por cerca de 2 minutos. Eu assisti os carros de passeio passarem, fantasmas sorridentes e sombrios saem para socializar, tocando ao fundo. Eles não tinham deixado as pessoas no passeio ainda, o que era uma coisa boa. Eventualmente, ela se abriu para mim e começou a falar. Ela se abriu sobre tudo o que acontecia na escola, em casa, em sua cabeça. Ficou claro que ela não queria se matar. Ela tinha pensado nisso, muito. Mas quando ela se tornou parte da comunidade do Pacto de Suicídio da Disneylândia e ouviu toda a conversa sobre o dia da morte, que por acaso coincidiu com uma viagem em família planejada, ela sentiu que era sua hora. Após cerca de 20 minutos de conversa, ela fez uma pausa e olhou para baixo. Há algo mais, disse ela. Você pode me dizer qualquer coisa. Eu não sou a única. A única o quê? Dia da morte. Eu não sou a única que planejou me matar no dia da morte. Um buraco no meu estômago cresceu. A sala começou a girar em torno de mim. Comecei a pensar em minha pesquisa sobre todos aqueles nos fóruns que falavam sobre o dia da morte. Sobre como Shai era a única que com certeza estaria no parque naquele dia. Quem mais? Oh Deus, disse ela, e levou as mãos ao rosto. Ricky, eu deveria ser uma distração. Uma distração de quê? Minha mente estava correndo a 1000 milhas por hora. Ela começou a soluçar. É um mundo pequeno. Merda. Eu me levantei, sem saber se ela estava inventando para me afastar, ou se ela realmente era uma distração. Venha comigo, eu disse. Estou bem. Você vai, disse ela. Eu apertei meus lábios, em seguida, toquei médico no meu walkie-talkie. Eu disse a eles a localização de Shai dentro da mansão assombrada. Eles já estavam esperando lá atrás.
Eu também disse a eles para enviar uma equipe para It's a Small World, para que possamos ter uma situação lá. Eu escalei o parapeito e corri pelo passeio até a entrada da frente, onde hordas de pessoas ansiosas estavam esperando o passeio abrir. Passei correndo por eles, desencadeando uma cadeia de sussurros entre a multidão. O que ele está fazendo? Quem é aquele cara? Você viu o rosto dele? Liguei para as operações de passeio e disse-lhes para fechar It's a Small World, que poderíamos ter uma tentativa de suicídio, potencialmente múltipla. Disseram que ainda não haviam aberto, devido a um problema mecânico, mas que iriam mantê-lo fechado até que a situação fosse esclarecida. O parque estava aberto há apenas alguns minutos e já estava cheio de pessoas. Comecei a correr pelo parque quando recebi uma ligação. O Small World não recebeu meu pedido de desligamento a tempo. O passeio foi aberto por alguns minutos após nossa ligação. Merda! O que aconteceu? É melhor você ir até lá. Continuei correndo e logo fui acompanhado por equipes médicas de jaqueta amarela, também correndo em direção ao passeio. Uma das ambulâncias do parque passou, convidados desnorteados pulando para fora do caminho. Quando me aproximei da entrada da atração, o verdadeiro horror começou. Pessoas, homens, mulheres, crianças, estavam chorando. Muitos histericamente. Uma mulher saiu cambaleando da saída de emergência do It's a Small World e vomitou violentamente nas secas vivas. Ouvi gritos de dentro. Eu parei um dos funcionários médicos correndo para fora da saída de emergência. Que diabos? É mal. É muito ruim. Tirei meu distintivo de funcionário da minha camisa para que ficasse visível. Os convidados do parque na fila começaram a me parar. Senhor, você sabe o que está acontecendo? Ignorei todo mundo, pulando a cerca e correndo para a saída de emergência perto da entrada. As pessoas ainda estavam saindo dos barcos, seguindo a iluminação de emergência até a saída. Um dos operadores de passeio veio no alto-falante. Por favor, saia com calma dos barcos onde for seguro e siga as setas até a saída de emergência mais próxima. Os operadores de passeio ajudarão aqueles que precisam de ajuda. Pais, por favor, protejam os olhos de seus filhos através da exposição escandinava. Pais carregando crianças passaram por mim ao longo do caminho de emergência. Mantenha os olhos fechados, querida, estamos quase lá. O que eram aquelas pessoas? Por que todo mundo estava gritando assim? Essas pessoas estão feridas. O buraco cresceu no meu estômago enquanto eu passava pela exposição do Polo Norte e entrava na sala escandinava. Então comecei a cheirá-lo, o fedor avassalador de vômito. Comecei a notar vômito rastreado por pegadas manchadas ao longo da passarela. Por um momento, a música voltou a tocar e o passeio começou a se mover novamente. Embora parecesse que todos haviam sido evacuados com sucesso, a música assustou a todos. É um mundo de maravilhas, um mundo de lágrimas, é um mundo de esperanças e um mundo de medos. Virei a esquina e imediatamente senti meu estômago revirar violentamente. Cerca de 10 corpos pendiam do teto espalhados pela exposição. Sob os corpos, todos com olhos esbugalhados e pescoços tortos, as crianças escandinavas modelo balançavam para frente e para trás em seus trajes de neve brancos. Há tanto que compartilhamos que é hora de estarmos cientes. A equipe médica se arrastou, tentando desesperadamente alcançar os corpos, balançando suavemente a cerca de 3 metros do chão. Temos que chegar ao teto. Para o teto vá! Eu não aguentava mais aquela visão. A pressão no meu rosto se intensificou até que as lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto. Lágrimas quentes. Lágrimas de morte. De perda. De fracasso. Lágrimas das centenas de amigos e familiares que seriam impactados por esses suicídios. Subi de volta pela saída de emergência, pela exposição do Polo Norte e para a luz do sol. Eu peguei um cheiro de vômito e senti a reviravolta no meu estômago voltar.
Eu me abaixei atrás de uma das sebes e vomitei. Você está bem, senhor? Um dos convidados que esperava na fila perguntou. Eu olhei para ele. Vai encontrar outra carona. Eu liguei para o escritório médico perguntando se eles sabiam se Shai conseguiu sair da mansão assombrada com segurança. Comecei a caminhar naquela direção enquanto esperava obter uma resposta. Eventualmente, eles voltaram. Shai parece ter saído. Fiquei chocado. Como eles a deixaram ir? Não, ela voltou ao consultório médico e saiu antes de ser avaliada. Comecei a correr para o consultório médico perto da frente do parque. Quanto mais me aproximava dos portões da frente, mais caótico ficava. Multidões de famílias corriam para as saídas. As filas de atendimento ao cliente estavam lotadas com 50 pessoas, hóspedes exigindo reembolsos, imaginei. A Disney é ótima em encobrir incidentes isoladamente, mas quando 10 pessoas cometem suicídio em um dos passeios mais movimentados logo na abertura, é difícil se recuperar. O consultório médico estava quase vazio, já que todas as vítimas de suicídio foram levadas de ambulância para vários hospitais na área de Anaheim. Respirei fundo e olhei em volta. Tão estranhamente vazio. Tão vazio de vida. Saí pela porta dos fundos do consultório médico e olhei em volta. Eu me perguntei se o pandemônio havia se espalhado por todo o parque ou apenas para aqueles que viram as ambulâncias e a equipe médica circulando, e aqueles que viram as consequências diretas dos suicídios, é claro. Caminhei pela estrada de serviço atrás do Disney City Hall olhando através da cerca para o Mato Grosso que fica logo além dos limites do parque. Lá estava Shai. Ela ficou cerca de 6 metros atrás da cerca entre as árvores e arbustos. Ela me viu e deu um passo à frente. Abri minha boca para falar, então percebi que não tinha ideia do que dizer. Ela sorriu, virou-se e desapareceu no mato. De tudo o que vi naquele dia, o sorriso de Shai é o que mais penso. Foi um sorriso de gratidão, um sorriso que dizia, você salvou minha vida. Ou foi sinistro, um sorriso que dizia que eu fiz de você um tolo. Ela me disse que seu trabalho era servir como uma distração. Se ela estava planejando se matar naquele dia ou não, ela conseguiu.